Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos últimos conteúdos que nós estudamos, que foi a independência das colônias espanholas na América. Nossa habilidade é identificar os principais aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais da América Espanhola no contexto das lutas pelas independências. Bom, esse conteúdo da independência das colônias espanholas, ele está disponível a partir da página 16 do livro didático de vocês. E vamos falar um pouco aí sobre a estrutura colonial. Como parte da estratégia de dominação, né, para que os espanhóis tivessem aí o seu domínio na América assegurado, eles vão criar várias estratégias de dominação. E para isso vão estabelecer divisões, né, como nós vimos anteriormente, territoriais. Mas essas divisões vão ser baseadas apenas nos interesses pessoais deles. Bom, do ponto de vista então administrativo, para que eles administrassem, né, essa dominação colonial, a América Espanhola ela foi dividida em 4 vice-reinos, né, que foram os reinos do Peru, da Nova Espanha, Nova Granada e Rio da Prata. Aqui ao lado eu coloquei para vocês, né, um mapa em que aparecem aí esses vice-reinos, né? Aqui o vice-reino do Prata, o vice-reino do Peru, o vice-reino da Nova Granada e o vice-reino da Nova Espanha. E relembrando como era a divisão, né, social das colônias espanholas na América, lembrando que era uma sociedade extremamente dividida, né? Justamente essa divisão imposta pelos espanhóis para que eles assegurassem o seu domínio sobre as colônias. No topo dessa pirâmide aí social, nós temos os chapetones, que eram os espanhóis, né, que viviam aqui. Os chapetones, eles eram espanhóis que tinham os mais altos cargos e privilégios dessa sociedade. Depois temos os crioulos, né, que eram aí descendentes de espanhóis nascidos aqui na América. Lembrando que os crioulos faziam parte da elite colonial e vão ser muito importantes depois no processo de independência. Depois nós temos os mestiços, que na época tinham trabalhos de artesãos, eram pequenos comerciantes, né, assalariados também. E na base de sustentação dessa sociedade nós temos os índios e negros, que eram extremamente discriminados e explorados, né, e formavam aí a principal mão de obra do período. Alguns dos sistemas de trabalho, né, dessa época, eu coloquei aqui para vocês a escravidão, né, que foi muito utilizada no início da colonização, em que os indígenas foram escravizados pelos espanhóis. Mas, posteriormente, o governo vai precisar estabelecer outros sistemas de trabalho, né? Daí vamos ter outros sistemas, um deles é a encomenda, que é o sistema em que comunidades inteiras, né, de indígenas eram utilizadas aí na agricultura ou na extração de minérios. O seu trabalho era extremamente explorado pelos encomendeiros. Aqui ao lado eu coloquei uma imagem do encomendeiro maltratando um indígena. Depois nós temos o sistema de mita, que é um sistema de trabalho que ocorria nas minas, em que cada comunidade ela era obrigada, né, a ceder uma parte da população masculina que era selecionada, né, por um sorteio para trabalhar por um determinado período, né, de trabalho. Lembrando que todos esses sistemas de trabalho são extremamente exploratórios. E diante desse cenário de extrema exploração, como nós vimos, a partir do ano de 1807, as colônias vão iniciar um processo de busca pela emancipação. A ideia de emancipação vai se tornar cada vez mais clara para essas colônias, da necessidade, né, dessa emancipação. Podemos iniciar falando do movimento de independência do México, que iniciou no ano de 1810, mas só conseguiu a sua emancipação política no ano de 1821. Nesse contexto da independência do México, nós podemos destacar a liderança do líder crioulo, né, lembrando lá dos crioulos, que vão ser extremamente importantes, como eu disse, nesse processo. Vamos destacar a liderança do Miguel Hidalgo, que foi um padre, né, da paróquia Dolores, paróquia de Dolores Hidalgo, que vai dar início a esse processo.
no dia 16 de setembro de 1810, Hidalgo, toca os sinos da igreja de Dolores e convoca a população para lutar pela emancipação política do México. Esse evento fica conhecido como Grito de Dolores, e representa o início da luta pela independência mexicana. Porém, no ano seguinte, o movimento vai ser sufocado com a prisão e morte da liderança principal, o padre. Depois nós vamos ter mais processos envolvidos nessa questão, como nós vimos nos vídeos anteriores, e a independência mexicana vai ser finalmente declarada em 1821, após muita luta, pelo Tratado de Córdoba, onde eles conquistam a sua emancipação por meio de um representante da elite crioula da época, Augustin. E também da elite crioula, novamente, nesse processo de independência vão surgir dois líderes muito importantes, que foram Simão Bolívar, nós vimos anteriormente também, que era um venezuelano de uma família aristocrática, e o José de San Martín, também conhecido como San Martín, argentino e de uma família militar, ambos da elite crioula. Bom, eles vão participar de vários processos importantes, pessoal, relacionados às independências dessas colônias. Podemos destacar aqui a luta pela independência do Vice-Reino da Prata, que teve início em maio de 1810, onde o San Martín foi o principal líder desse processo de emancipação política. Também a participação dos caudilhos, que eram predominantemente crioulos, como nós também vimos anteriormente. Eles vão disputar o poder local e também vão exercer grande influência naquela época e vão ocupar vários espaços que a antiga metrópole deixa. Então, quando ocorre aí a emancipação, os crioulos, os caudilhos e os crioulos predominantemente, eles vão ocupar os cargos, os espaços vazios que a metrópole deixou. Já o Simão Bolívar, podemos destacar que ele liderou o processo de independência do vice-reino de Nova Granada e a capitania geral da Venezuela. A independência foi declarada em 1819 e reconhecida oficialmente em 1821. A República da Gran Colômbia, então, foi criada em 1819. No vídeo anterior, pessoal, também tem um pouco mais sobre a Gran Colômbia e depois os problemas que aconteceram aí após a emancipação. Também é importante destacar a participação de Bolívar nas últimas batalhas que foram travadas contra os espanhóis na América do Sul. Então, de um modo geral, nessas são duas figuras extremamente importantes, dois personagens extremamente importantes nesse processo de independência. Como proposta de atividade dessa aula, eu vou pedir que vocês realizem as atividades da página 30 até 32 do livro de vocês, pessoal. Até a nossa próxima aula, bons estudos!